Salmo 112, versículo 1. Neste momento nós vamos chamar o pastor Miguel, que vai apresentar o pastor Éder, que será o nosso mensageiro de Deus, melhor dizendo. Meus irmãos, graça e paz, amém? Nós agradecemos a Deus pela vida do irmão Raimundo, que dirigiu essa primeira parte, pelas congregações que estão aqui presentes e também por aquelas que não puderam estar. O pastor Anderson tirou férias, saiu de férias logo no início do mês, e eu creio que isso dificultou os irmãos também para vir aqui hoje. E também os irmãos, que dirigem essas congregações, como o pastor Alberto, o pastor Emerson, o irmão Gilson e a irmã Miriam, o irmão Germe. Então, esses irmãos que têm dado assim uma contribuição muito grande à área de evangelismo e missões da igreja. Então, que o Espírito Santo de Deus possa orientar a vida dos irmãos todos os dias e que os irmãos continuem sendo bênção na vida desta igreja. Meus irmãos, está conosco hoje e também à noite o pastor Éder. O pastor Éder é recém-chegado à nossa igreja. Não sei, talvez os irmãos, não sei quantos aqui já conheciam o pastor Éder. Eu já conheço o pastor Éder tem alguns anos já. Com certeza mais de 10 anos. Uns 15 anos. Tem uns 15 anos que eu conheço Éder. Éder era bem jovem ainda, E um rapaz muito dedicado. Ele só tem um defeito. Ele foi meu aluno, é o único defeito que tem. Eu não consigo ver outro. E, meus irmãos, tem esse pouco tempo que o pastor Éder tem estado conosco, é notório que todos nós, o seu comprometimento com a palavra do Senhor e também da sua família, Tanto seu filho Levi quanto a sua esposa Débora sempre são participativos e têm sido bênção na nossa vida. Eu vou passar a palavra ao pastor Éder e ele vai trazer então a palavra do Senhor nesta manhã. Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero convidar a igreja, sem mais delongas, a abrirmos a Bíblia na carta do apóstolo Paulo, a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Todos acharam? Sentados mesmo? Eu vou ler, depois quero pedir para toda a igreja ler comigo. O apóstolo Paulo, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Vamos ler todos juntos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Amém. Oremos. Senhor Deus, estamos aqui à frente com toda a limitação humana, invocando, ó Pai, a tua manifestação, para que o teu Espírito Santo esteja falando claramente a cada coração que está aqui nessa manhã. Amém. Deus, nós somos carentes e necessitados da tua intervenção em nossas vidas, e te oferecemos este momento da mensagem para o Senhor estar edificando os nossos corações, consolando-nos e exortando-nos no poder do nome de Jesus. Amém. Amém.
Você já percebeu que muitas vezes Deus nos diz através da Bíblia que temos que fazer algo, mas Ele não nos diz como fazer? Por exemplo, Deus nos diz na sua Santa Escritura: perdoe seu inimigo. Parafraseando, Ele nos diz que nos manda perdoar os nossos inimigos, mas não tem um manual como eu vou perdoar meu inimigo, porque cada caso de ira, de raiva, de rancor, cada caso é um caso, e claramente cada um de nós devemos ter um relacionamento íntimo com Deus para discernirmos como praticar essa vontade do Pai, como fazer essa e outras vontades do Pai, que geralmente é diferente em cada vida, apesar de estarmos em Cristo Jesus. Podemos ler toda a Escritura, toda a Bíblia, e nós vamos encontrar vários imperativos divinos que não são acompanhados de manual de como fazê-lo. E nessa manhã nós vamos falar sobre uma das vontades de Deus, dos imperativos de Deus para as nossas vidas, que não é acompanhado de como fazer, que é exatamente a vontade de Deus expressa nesse versículo: em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade do Pai. Amém? Amém. E é fácil darmos graças a Deus por um aniversário, por um carro comprado, por uma casa nova conquistada. É fácil termos um coração jubiloso e agradecido por conquistas em nossas vidas. Mas como é difícil darmos graças a Deus pelos momentos de dores. Como é difícil darmos graças a Deus pelas lutas, pelas tribulações e por todas as adversidades que naturalmente nos visitam no dia a dia. Porque viver é lutar e sofrer. E apesar de todas as lutas e de todos os sofrimentos que nos visitam no dia a dia, nós devemos sempre ter um coração grato a Deus. Amém, igreja? Amém. Porque Deus está no controle. Interessante que a ordenança, a vontade de Deus expressa através do apóstolo Paulo é: em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade do Pai em Cristo Jesus. Devemos ser agradecidos a Deus por todas as circunstâncias que nos cercam, sem exceções. Não apenas nos momentos de júbilos, mas também nos momentos de dor, de perseguições, de dificuldades e desabores. Em tudo devemos dar graças a Deus. A segunda igreja está completando 65 anos de idade este mês, e é uma alegria muito grande. Mas quantas lutas foram atravessadas nessas bodas? Já sei mais de hoje, essa primeira, né? Deve estar chegando a diamante. Quantas lutas, quantas batalhas, e em tudo nós estamos aqui para dar graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Interessante que a Bíblia nos mostra que devemos dar graças a Deus, e às vezes nos surge aquela dúvida: por que Deus nos manda dar graças, quando explicitamente as circunstâncias que nos cercam são tão estranhas e dolorosas? Para encontrarmos respostas para essa pergunta, devemos compreender em primeiro lugar que a gratidão é uma espécie de dívida. Independentemente da circunstância que te cerca, que nos cerca nesse dia de hoje, quantas bênçãos o Senhor tem nos dado. Interessante que eu não quero falar aqui nem sobre as bênçãos materiais, que são muitas. Eu quero falar sobre o salmista Davi. O salmista nos fala no Salmo 116. Se os irmãos puderem abrir,
Salmo 116, versículo 12 a 14, ele entende essa dívida que ele tem com Deus, e ele se questiona, e Deus também, através da palavra, dá a ele inspiração para nos falar como podemos demonstrar gratidão a Deus pelos benefícios que Ele nos tem concedido. Salmo 116, versículo 12 a 14. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? E aí Ele nos traz também aqui uma meditação, uma resposta. Ele fala: eu tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor, e cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Interessante que o salmista ele tinha a compreensão de que a gratidão era uma espécie de dívida que ele tinha para com Deus, e ele fala: eu tenho que fazer alguma coisa para retribuir, não pagar, mas retribuir os benefícios que o Senhor tem me feito. E ele fala assim: eu vou tomar o cálice da salvação. Contextualizando para os nossos dias de hoje, nós podemos ver essa grande dívida que nós temos. Todos nós somos pecadores, todos nós somos devedores a Deus também nesse quesito, de que somos rebeldes para com o nosso Senhor, e nos perdemos em pecado, e o Senhor graciosamente nos alcançou com a salvação. Amém, irmãos? Amém. E a gratidão é uma demonstração de reconhecimento de que a ação de Deus foi vital para possuirmos a vida eterna. Você tem que compreender que, independente da circunstância que te cerca, muitos favores de Deus têm visitado a sua vida, e um dos maiores favores que nos leva a ter uma dívida eterna com Deus é a salvação eterna em Cristo Jesus. Esse cálice da salvação que nos encontrou, e nós tomamos e recebemos gratuitamente, teve um preço para Deus, que foi dar o seu próprio Filho em sacrifício para substituir as nossas dívidas no Calvário. E jamais podemos esquecer essa dívida que nós temos com o autor da salvação. Estou desempregado, mas eu estou salvo. Amém? Amém. Estou doente, mas eu tenho a vida eterna. Estou passando dificuldades, estou comendo feijão com ovo frito puro, mas eu estou salvo em Cristo Jesus. O melhor de Deus para a minha vida está por vir na eternidade, o dia do descanso eterno. De acordo com a Bíblia, todos nós somos devedores a Deus, e o salmista ele fala: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Interessante que no momento das adversidades, secularmente a gente vê as pessoas como tropeçam na vida, a primeira coisa que sai é invocar o diabo, porque quando solta o palavrão, na minha compreensão, o palavrão é uma invocação ao diabo, né? Certa feita numa congregação que nós dirigíamos, tinha um irmão Manuel que partiu para a glória. Ele falou que ele foi caçar e ele mirou na árvore que tinha umas 5 rolinhas, né? E ele errou o tiro. Ele ali não era cristão ainda, soltou um palavrão maior do que ele. E ele disse que apareceu no mato, um bicho, um demônio, e falou com ele: você não me invocou? E ele disse que passou uma semana em casa intocado com medo. E eu falando com ele: olha, palavrão é invocação ao diabo. Ele: ah, pastor, agora eu compreendo. E o salmista ele fala: eu vou invocar o nome do Senhor. Eu vou
está vivendo momentos de júbilos, ou talvez um momento de deserto, porque o deserto também é bíblico. O próprio Jesus passou pelo deserto, imagine eu e você. Na verdade, a gente vê na história da igreja, cada 10 pessoas que entram na prosperidade, 8 são seduzidas e às vezes caem na fraqueza e desviam do Senhor. De cada 10 pessoas, pastor, que entram no deserto, parece que 8 ou mais fica forte ainda, né? O deserto tem aquela habilidade de nos fortalecer, né? E Deus às vezes nos permite. Talvez você esteja perguntando por que, Senhor, está acontecendo isso comigo, mas até mesmo as adversidades da vida são ferramentas divinas para te levar à maturidade, para te levar ao crescimento, porque ninguém amadurece comendo caviar. Eu estava assistindo o jornal esses dias e vendo que as maiores atrocidades feitas pela juventude em Brasília é feita por filhos de juízes, advogados, pessoas prósperas e pessoas bem-sucedidas, enquanto as faculdades são invadidas por filhos de lavadeiras de roupa, de pedreiros e de homens batalhadores, com as dificuldades que lhe aparecem. E a gente vê que parece que a juventude de hoje ela é seduzida a perder grandes oportunidades quando ela é regada com prosperidade também. E às vezes Deus olha para a gente e fala: não, vou permitir Edra passar por determinado deserto para ver se ele amadurece mais. E nós temos que ver que o Senhor está no comando. Amém, igreja? Amém. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando nesses primeiros dias de 2016, mas eu quero que você saiba que Deus está no controle. Amém. Eu quero que você entenda que um dos maiores motivos para você glorificar a Deus, mesmo na adversidade, é o entendimento de que você tem uma dívida de gratidão para com Deus. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o seu nome e pagarei os meus votos na presença de todos. É o que o salmista fala sobre as ações que ele deve tomar para demonstrar a gratidão a Deus. Interessante, quando estamos enfrentando determinadas batalhas, quantas promessas nós fazemos a Deus, né? Eu lembro que quando eu fiz um concurso público certa feita, eu falei com o Senhor: Senhor, se eu passar nesse concurso, eu vou pegar o meu primeiro salário e vou ofertar um missionário, um evangelista na congregação da igreja. E aí eu passei o concurso e passei uns 5 meses, né? No curso preparatório, e 5 meses sem salário. E o primeiro salário foram 5 salários. E eu não falei: eu vou dar tanto, eu vou dar o primeiro dinheiro que eu ganhar. Primeiro salário que vier eu pago. Eu devolvo ao Senhor com gratidão. E quando eu peguei aquela oferenda, né, aquela oferta, eu falei: meu Deus, eu tenho muito dinheiro. Senhor, e eu estou 5 meses apertado, devendo só a 2 pessoas, a Deus e o mundo. O que eu vou fazer? Né? E eu saí do banco e o irmão que dirigia a congregação apareceu na minha frente. Eu falei: meu Deus, você está me perseguindo. Meu Deus, aí naquele momento, né? Aí no domingo eu levei até a congregação e falei: meu irmão, tome logo isso aí, então, Deus abençoe. Meu voto que eu fiz com o Senhor. E a Bíblia fala: se voltares na presença de Deus, não tarde em cumprir, porque Deus não se agrada de votos de tolo. Se você fizer um acordo com Deus, Deus vai te levar a sério. Então leve Deus a sério também. E o salmista que ele fala: pagarei o meu voto na presença de todos os homens, de todos os santos. Podemos ver aqui na presença da igreja. Quais são as promessas que você tem feito a Deus na sua adversidade? Entenda que você tem uma dívida com Deus, é uma dívida eterna. E o salmista ele fala no Salmo 49, versículo 8: o que eu posso dar a Deus como resgate da minha alma? Não tem nada.
a servi-lo como uma expressão de gratidão. Nós estamos aqui nessa manhã cultuando a Deus como uma expressão de gratidão a Deus. Por pior que seja a vida de alguém que está na igreja, eu digo por pior materialmente, fisicamente, por pior que seja a vida de alguém, ainda a situação dessa pessoa na igreja é melhor do que a vida de qualquer príncipe, ou de qualquer rei, ou de qualquer governador que está afastado do Senhor. E essa gratidão deve ser celebrada, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Não podemos deixar de manifestar gratidão para com Deus pelos favores feitos em nossas vidas e principalmente pela vida eterna que nós não temos como pagar a Deus. A gratidão, já diz o poeta, a gratidão é o menor dos favores, mas a ingratidão é a pior das infâmias. Como é difícil lidar com alguém ingrato, né? Deus tirou o povo do Egito, da escravidão, aproximadamente 600 mil homens, fora mulheres e crianças, e conduziu a terra prometida, e o povo saiu, uma jornada que era em média de 18 dias andando, o povo saiu murmurando contra o Senhor. Eles não olharam o grande feito do Senhor ao punir o Egito com 10 pragas. Eles não olharam o cuidado do Senhor ao vingar o castigo que o Egito impôs sobre Israel. Eles não olharam o cuidado do Senhor ao abrir o mar. Eles não olharam os milagres, a coluna de fogo à noite que os acompanhava e a nuvem de glória de dia que os seguiam. Eles não olharam nada disso. Eles só olharam para os desejos que eles tinham de saciar a sua fome carnal. E eles murmuraram contra o Senhor, e desses 600 mil homens, fora mulheres e crianças que saíram do Egito, apenas 2 entraram na terra prometida, porque o povo de Israel não soube ser grato ao Senhor e murmurou contra o Senhor no deserto. E diante das dificuldades da vida, somos seduzidos a reclamar. Um dia desse eu encontrei com uma irmã na rua e eu perguntei: minha irmã, está tudo bem? Ah, pastor, minha coluna está doendo, estou com bico de papagaio, meu salário não saiu, fulano não sei o quê, meu filho está fazendo. Foi tanta reclamação em menos de 1 minuto, né? E ninguém gosta de estar do lado de alguém murmurador. E Deus também não se alegra com as murmurações. Nós devemos entender que a gratidão é a dívida que temos com Deus. E manifestar gratidão a Deus nos motiva a buscar o propósito de Deus em cada fase de nossas vidas. Irmãos, independentemente do que aconteça com as nossas vidas, o apóstolo Paulo nos fala em Romanos capítulo 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Todas as coisas estão cooperando com o nosso bem. Pastor, como é que o desemprego pode cooperar com o meu bem? Como é que essa enfermidade que eu estou vivenciando pode cooperar para o meu bem? Eu creio que foram dúvidas que certamente surgiram na mente de Jó, quando Jó estava sendo provado por Satanás. E ele disse: nu eu vim, nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor me tirou, e bendito seja o nome do Senhor. E em todas as provações que Jó foi afligido, o único desejo de Satanás era fazer Jó se levantar contra Deus e murmurar contra o Senhor. E muitas vezes nós estamos vendo nos nossos dias as tribulações vencendo muitos de nós e nos levando a murmurar contra o Senhor, porque muitas vezes nós não compreendemos o propósito de Deus na situação que estamos vivenciando. Manifestar gratidão a Deus nos motiva a buscar o propósito de Deus em cada fase de
de nossas vidas, em meio às lutas diárias, não devemos perguntar a Deus o porquê, mas para quê. Deus tem um propósito na sua enfermidade, na enfermidade que você está enfrentando. Deus tem um propósito, talvez na crise financeira que você enfrentou ou enfrenta. Deus tem um propósito em cada ação, porque Deus está no controle. Nós estamos vendo aí as pessoas se levantando contra a presidência da nossa nação, contra os políticos, querendo fazer apologia à guerra civil, ao retorno do militarismo ou a outros tipos de opções. E às vezes nós evangélicos também às vezes comemos esse agarro do diabo, porque esquecemos que Deus está no controle. E Deus ele nos permite, através das dificuldades, a nos focarmos no propósito de Deus para a situação que eu estou vivenciando. Estava conversando com o irmão um dia desse, ele falou: pastor, eu tive um primeiro casamento e não deu certo. Eu amava a minha companheira e ela me abandonou, ela não foi fiel, e eu saí de casa com a roupa do corpo e com os meus filhos, porque nem os filhos queriam. E eu me perguntava: Senhor, por que? Se eu sempre fui fiel a Ti, e por que isso está acontecendo em minha vida? E anos depois o Senhor restaurou a vida dele, e ele falando conosco essa semana e dizendo: foi bom ter passado por tudo isso, porque hoje eu consigo ouvir um casal em crise na igreja e consigo entender a dor dele. O Senhor me treinou, me habilitou, através das dificuldades da vida, a compreender os problemas familiares, que eu era imaturo naquela época, dizendo ele. E cada luta que passamos tem uma didática. O Senhor, Ele tem o cuidado com as nossas vidas, nos preparando para determinadas situações que ocorreram em 2017. De repente, uma luta que você está enfrentando hoje é uma didática de Deus para te preparar para administrar uma bênção lá na frente. Então nós devemos nos perguntar: Senhor, qual é o teu propósito nessa adversidade que eu estou enfrentando? Perguntar ao Senhor manifestando gratidão: Senhor, eu não compreendo, Senhor, está doendo, mas eu quero engrandecer o teu nome, porque eu sei que o Senhor está no comando. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre toda a terra. Nesta manhã, de forma resumida, eu gostaria de convidar a igreja a estar alentando no seu coração essa gratidão a Deus, não somente pelos momentos de júbilo que tivemos na vida, mas por todas as fases e todas as experiências que tivemos na nossa vida. Lembrando, o Senhor me livrou de todas as aflições, o Senhor me livrou de todas as dívidas, de todos os problemas, e principalmente o Senhor me deu a vida eterna. E eu vou louvar ao Senhor porque eu tenho dívida com Ele. Eu vou louvar ao Senhor porque Ele foi gracioso comigo. Eu vou louvar ao Senhor porque o Senhor tem propósito em cada adversidade da minha vida. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. E para finalizar, devemos louvar a Deus simplesmente porque esta é a vontade do Pai. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Não é a vontade do apóstolo Paulo que escreve essa carta. Não é a vontade do pastor da igreja. Não, eu devo dar graça a Deus porque é a vontade de Deus. Pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim no campo. Eu não sei o que Deus quer comigo na faculdade. Eu não sei o que Deus quer comigo na minha vizinhança. Muitas coisas talvez você não pode entender, mas isso aqui você pode entender. Deus tem uma vontade específica
Amém? Amém. Não é uma coisa difícil de entender. Deus tem uma vontade de ver gratidão em nossos corações, de olhar para os céus, independente da circunstância, dizer: Senhor, bendito seja o teu nome em cada fase da minha vida. Nessa manhã, podemos absorver esse conhecimento bíblico e colocar em nossos corações esta oração: Senhor, muito obrigado por tudo que tem acontecido em minha vida. Porque a Bíblia fala: o Senhor é o meu pastor, nada nos faltará. Não vai te faltar a condição financeira, mas também não vai te faltar determinadas lutas financeiras. Não vai te faltar saúde, mas também haverá momentos que não vai te faltar problemas de saúde. Mas independente da circunstância, o Senhor é o meu pastor. Em tudo Ele me guardará. E se passar pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor também ali estará. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela sua palavra em nossas vidas. Curve sua cabeça. Eu quero te dar agora uma oportunidade de você aí no banco fazer uma oração de gratidão a Deus. Diga no seu coração: Senhor, eu quero te agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem me feito. Diga no seu coração: Senhor, eu quero te agradecer por cada circunstância, por cada situação que o Senhor tem me permitido passar. Eu te louvo por tudo em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos pela tua presença aqui nesta manhã. Te louvamos porque eu sei que o teu Espírito Santo está ministrando aos nossos corações, apesar das nossas limitações. E queremos te agradecer, ó Pai Celeste, pelo conhecimento da tua presença em cada fase de nossas vidas. Muito obrigado pela tua promessa, feita através de Jesus Cristo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Obrigado pela tua presença em nossas vidas, nos momentos de dificuldade. Obrigado pela tua presença em nossas vidas no momento de júbilo. Obrigado pela tua presença na vida desta igreja durante esses 65 anos de vivência e de história. Obrigado, ó Pai Celeste, pelo teu cuidado em nossas vidas, no poder, no nome de Jesus. Amém? Amém. Podemos sentar. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, que ouvimos uma palavra maravilhosa que nos convida a ter um coração grato. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração grato. E nós queremos agradecer aos fundadores, os irmãos os pioneiros, vivos e mortos, que trabalharam para que esta igreja, hoje com 65 anos, seja uma realidade na comunidade de Feira de Santana. Então, alguns estão aqui, outros não: a irmã Neuza, a irmã Lídia, a irmã Milu, não sei se estou esquecendo algum aqui, dos que estão aqui hoje. A irmã Uda, que não está presente, Então Deus há de abençoar e continuar abençoando grandemente a vida desses irmãos. E aqueles que estão na glória, certamente, a Bíblia diz que receberão o que, irmão? Galardão, serão galardoados pelos serviços prestados, ao reino de Deus. Nós louvamos a Deus por essas vidas e agradecemos a Deus, por esses irmãos que continuam, alguns já com uma idade avançada, mas continuam dando frutos e frutos em abundância. São como as oliveiras plantadas
na casa do Senhor, que dão frutos mesmo na velhice, né? Então, amados, nós agradecemos a Deus por esses irmãos. Hoje é apenas um culto de gratidão a Deus pelo aniversário da igreja. Em fevereiro nós teremos as nossas conferências, né? Quando esses irmãos serão justamente homenageados. Então nós vamos impetrar a bênção dos apóstolos. Logo depois nós retornaremos aos nossos lares, lembrando aos irmãos que hoje é o dia do Senhor. E o dia do Senhor, a gente vem à igreja de manhã, vem à igreja à noite, para agradecermos a Deus, para louvarmos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos nos colocar de pé. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus aqui presente, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos tenham um bom apetite.